Mantuan e Pedrinho de volta ao Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece sobre esses dois nomes e fala também sobre o Romarinho, que vai ser anunciado a qualquer momento por um clube da Série A do Brasileiro. E o Corinthians voltou a vencer, mas pode ficar sem Breno Bidon, que está sendo observado por um clube da Europa. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e dá para imaginar um Morumbi lotado para São Paulo e Corinthians na noite do próximo sábado. Já são 35 mil ingressos vendidos de forma antecipada e olha que a gente ainda está na quinta-feira. Bora falar agora sobre Romarinho. Há dias que eu venho contando para vocês sobre a vontade do atacante de 34 anos em voltar para o futebol brasileiro. Ele tentou fechar com o Corinthians, que fechou as portas. Depois existiram conversas com o Santos e Grêmio, mas nem o Santos nem o Grêmio levaram a história adiante. Até que apareceu o Vitória, a pedido do técnico Fábio Carille, recentemente contratado. Romarinho já está em Salvador passando por exames médicos para ser anunciado como reforço a qualquer momento. Romarinho e Carille trabalharam juntos em dois clubes, no Corinthians, enquanto o Carille era auxiliar, e no Al Ittihad, o Carille técnico e o Romarinho como ídolo. 10 anos jogando no exterior, na passagem pelo Oriente Médio, Romarinho somou 394 jogos, 201 gols, 51 assistências. Vou dar minha opinião, acho um baita golaço do Vitória. Entendo que o Romarinho pode ser uma baita esperança pro torcedor do Leão pro restante da temporada. Quero falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Breno Bidon, que pode estar com os dias contados. Tenho falado para vocês já há algum tempo sobre a necessidade de Corinthians vender pelo menos um atleta nessa janela de transferência, certo? Pois bem, o Bidon foi observado por olheiros do PSV na partida contra o Ceará na noite dessa quarta-feira no Castelão, jogo que termina com uma vitória corintiana por 1-0. Não dá para dizer que ninguém do Corinthians brilhou, foi uma atuação discreta, com dificuldade, mas que foi premiada por uma boa jogada do Carrilho pela direita, cruzamento para o gol do Thales Magno. Vitória super importante para o Corinthians, que não vencia há 5 partidas, eram 3 empates e 2 derrotas. Informação sobre essa observação do PSV em relação ao Bidon foi divulgada pelo jornalista Luiz Fabiani. A ideia da equipe holandesa é fazer uma proposta oficial ao Corinthians nos próximos dias. Só para completar, Bidon, que já esteve avaliado em mais ou menos 25 milhões de euros, hoje deve estar valendo algo na casa dos 15 ou no máximo 20 milhões de euros. Isso porque há uma percepção de que nas grandes ligas, como por exemplo a inglesa, ele teria muita dificuldade por conta da falta de intensidade. A saideira sobre o Corinthians: com a vitória o Timão foi para o 9º lugar, 19 pontos, apenas 3 pontos atrás do G6, mas queria chamar atenção para a sequência de jogos para lá de complicada do Corinthians. No próximo sábado tem São Paulo e Corinthians no Morumbi. Na rodada seguinte, o Corinthians recebe o Cruzeiro, visita o Botafogo e começa a decidir sua vaga nas oitavas, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. E você, o que pensa sobre o momento do Corinthians? Já usa o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Para falar sobre o Corinthians, que antecipou mais um caminhão de dinheiro relacionado aos direitos de TV. O CORE, Conselho de Orientação do Clube, aprovou a antecipação de 30 milhões de reais em direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Esse dinheiro chega para ajudar a conter a crise financeira sem precedentes e que se tornou ainda mais evidente depois que o Augusto Melo deixou a presidência. Esse valor vai ser adiantado por meio do contrato da Liga Forte União. Vale a lembrança de que o Corinthians já havia antecipado 150 milhões de reais via empréstimo com a XP. Gaviões da Fiel, para completar o noticiário alvinegro, esteve nessa terça-feira no CT para conversar com atletas, isso já é público notório. Queria só acrescentar um detalhezinho que passou meio despercebido da manifestação feita pela Gaviões por meio de uma nota. A Gaviões disse que vai se encontrar com Memphis Depay para cobrá-lo de forma pessoal. Destaquei o trecho do texto, abre aspas: o Memphis Depay não estava no CT, mas já avisamos que vamos conversar diretamente para saber o que ele quer. Ficar ou sair. No Corinthians, quem fica tem que ter vontade de honrar a camisa. Fiquei curioso para entender por que o Memphis Depay não estava no centro de treinamento no momento em que torcedores conversaram com dirigentes e com jogadores.
A explicação se deu porque o treino foi pela manhã, os jogadores que viajaram para Fortaleza para enfrentar o Ceará continuaram no CT, almoçaram por lá e quando eles se preparavam para iniciar a viagem foi quando chegaram os torcedores da Gaviões. Nesse momento os atletas não relacionados já haviam deixado o centro de treinamento. Só para completar, registrar que Fabinho Soldado e Osmar Stabile foram bastante cobrados pela torcida organizada alvinegra. E você, que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quer saber sobre o Carlos Vinícius no Corinthians? O Carlos Vinícius está enrolando times na Arábia Saudita com a expectativa de fechar com o Corinthians, tá? Só que o Corinthians entende que o Carlos Vinícius é muito caro. O pacote vai custar quase R$1 milhão por mês por uma posição que não é prioridade, né? O Corinthians já tem hoje o Yuri Alberto como centroavante, o Hector Hernandes como centroavante. Queimando as bordas na pizzaria. Como ficou a questão do presidente do Corinthians? No dia 9 de agosto, como é o nome do cara? O Augusto Melo vai haver uma votação entre os sócios do Corinthians no dia 9 de agosto para decretar um impeachment ou não. Ele, no Conselho Deliberativo, ele já sofreu um impeachment, mas esse impeachment só será confirmado se houver a ratificação dos sócios. Então os sócios votam no dia 9, se a maioria mais um dos votos for a favor do impeachment, Augusto está fora. Perde, inclusive, todos os direitos de participar de próximos processos eleitorais e por aí vai. Enfim, temos que aguardar agora no dia 9 de agosto, tá? Quer saber se tem alguma contratação no Corinthians? Existem alguns movimentos, né? O Corinthians conversa, por exemplo, com um zagueiro chamado Wellington, mas é caro. O Gostep só aceita vendê-lo. O Corinthians conversa com alguns atacantes lado de campo. Tentou Elinho, tentou Biel. O Romarinho foi oferecido e o Fabinho Soldado disse não, enfim. Existem algumas tratativas em andamento, mas nada muito perto de fechado. A Chimbica, boa noite, Nicola, tudo em ordem por aí? O Elinho no Timão não tem chance. O Elinho havia sido vendido para o Toluca do México por 13 milhões e meio de euros. O Corinthians fez uma primeira proposta de empréstimo que foi recusada. Houve uma tentativa nova, mais recente, de contratá-lo em definitivo, mas com o Corinthians comprando só um pequeno percentual. E o Toluca disse que não. Que se for para fazer o negócio, eles querem fazer o negócio por todo acordo, tá? Por 100% dos direitos econômicos. Nicola, quem você acha que tem mais capacidade de pagar as dívidas, Corinthians ou Galo? Marcelo, eu acho que o Corinthians tem mais capacidade porque fatura mais. O Corinthians está ao lado do Palmeiras e do Flamengo como os únicos clubes que, com alguma frequência, podem arrecadar mais de R$1 bilhão por ano. Então, para te dizer que o Corinthians só perde do Flamengo em capacidade de arrecadação, mesmo com todas as dificuldades e não sendo um time muito competitivo nos últimos anos, tá bom? Então essa família, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do Timão. Já sabe como é que faz, né, rapaziada? Vai lá no canal, clica no botão aí de se inscrever caso você não seja inscrito. E para você que já é inscrito, se quiser patrocinar esse canal aí, se tornando membro, vai ser super gratificante, vai nos ajudar a manter diariamente os vídeos aqui no canal. Um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos!